Olá, nós estamos começando mais um programa em tom de conversa e desta vez nós vamos falar sobre um assunto altamente importante, que é a questão da hipertensão. O dia 17 de maio é comemorado mundialmente como o dia da hipertensão ou de combate à hipertensão. Mas claro que esse é um assunto que o ano inteiro interessa. E nós vamos conversar sobre esse assunto com a doutora Cibele Bonfim. A doutora Cibele Bonfim é médica do Tribunal de Contas, é cardiologista, ela fez residência no Instituto Dante Pazzanelli. E não foi só residência sobre cardiologia, não. Nós vamos conversar com ela a partir de agora sobre esse assunto, falar um pouco sobre a vida profissional dela e, claro, como principal tema, a hipertensão. Olá, doutora Cibele, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Viu? Olá, obrigada pelo convite. Doutora Cibele, eu falei que a senhora fez residência em cardiologia, mas não foi só em cardiologia, né? Não. Eu fiz residência em clínica médica, Sim. né, em São Paulo. E, além da cardiologia, eu fiz ecocardiografia, Certo. que é uma área de atuação da cardiologia. Da cardiologia. Isso. Pronto, mas no Tribunal de Contas a senhora atua também como clínica geral. Isso. Aqui eu atuo como clínica geral. Como clínica Mas sempre que a médica. gente tem algum problema cardíaco, corre lá para a doutora Cibele. Sim, fique à vontade. Porque Fico qualquer muito coisa- satisfeita em atender. Aí, ó, corre, doutora Cibele, ela é cardiologista, né? Mas isso é bom. Fique à vontade. Doutora, no dia 17 de maio se comemora o Dia Internacional de Combate, né, digamos, à hipertensão. Mas, como eu disse agora há pouco, é um tema que o ano inteiro ele tem que ser motivo de preocupação, não é verdade? Sim, exatamente. A hipertensão é uma doença muito frequente, né? 30% da população mundial é acometida pela hipertensão. Certo. Né? E apesar de ser uma doença frequente, é uma doença subdiagnosticada, né? Porque Sim. desses 30% que são hipertensos, só 1/3 sabe que tem um diagnóstico. Ou seja, 2/3 Não são sabe. doentes, mas é uma doença silenciosa, né? Ela não tem sintomas muito expressivos. Na maioria das vezes a pessoa não sente nada, Sim. passa muitos anos sendo prejudicado, né, pela hipertensão e às vezes só vai fazer diagnóstico nos casos mais avançados, né? Já que a hipertensão é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares, né, que são as doenças que mais matam no mundo. São doenças do coração, né? Isso. E AVC também? Infarto e AVC, E AVC. né? O acidente vascular encefálico. Que a gente chama de derrame, né? Isso, popularmente conhecido como derrame. Quer dizer, aí a pessoa não sabe que tem essa doença e começa a abusar na alimentação, sedentarismo, é por aí mais ou menos? Isso. Os fatores de risco para a hipertensão, Sim. o principal fator de risco é a hereditariedade, Sim. né? 90% dos casos, né, que é o que a gente chama da hipertensão essencial, tem associação com o pai ou a mãe sendo hipertenso. Mas tem vários outros fatores que também contribuem. Então, atualmente, principalmente a obesidade, né? Sim. Sedentarismo, estresse, né, que é muito frequente também. Então, tabagismo. Então, tudo isso contribui para aumentar os níveis da Quer dizer, pressão. em alguns casos é possível amenizar essa situação. Por exemplo, você está com obesidade, você pode tentar emagrecer um pouco. Você está fumando, você pode deixar de fumar, não é isso? Agora, o estresse é complicado, né, doutora? Isso, exatamente. O controle do peso, perder peso, é a principal medida não medicamentosa que ajuda a controlar os níveis pressóricos. Certo. Né? E na nossa vida atual, né, é muito difícil controlar a parte do estresse. Certo. Né? Mas também é importante Que tem essa preocupação, né, doutora? Exatamente. Porque, veja Tem bem, a consciência, pelo menos, né, da importância de tentar controlar o estresse. vamos supor, na obesidade, eu não sou nutricionista, mas você pode controlar a alimentação, você pode fazer caminhada, você pode ir numa academia, aí você ajuda na obesidade e ajuda também com esses exercícios físicos no controle da hipertensão. Eu não sou médico, eu insisto. Eu estou apenas perguntando, não estou afirmando. Sim, exatamente, né? A obesidade, ela está associada à hipertensão, ao diabetes, Sim. ao colesterol alto, né, à dislipidemia, Sim. que todos esses também são fatores associados às doenças cardiovasculares. Então, é uma boa forma de prevenir todas essas doenças através do controle adequado do peso. Agora, não adianta também, eu estou gordinho ou eu estou magrinho, aí eu vou simplesmente, começo a correr, a caminhar por minha conta. Eu tenho que consultar um médico Sim. para saber se eu posso fazer aquilo. Sim, exatamente, assim. O diagnóstico de hipertensão é feito através da aferição da pressão arterial no consultório, né? Então,
anualmente, as pessoas têm que passar em consulta, é o que a gente chama aqui dos periódicos, Sim. né? E além dos exames laboratoriais, exames de imagem que podem ser necessários, está incluído a medida da pressão arterial. Sim. Quando ela está a partir de 14/9, né? A gente A considera partir. isso, Até 14/9 é tolerável. Não, 14/9 já não é diagnóstico. tolerável. Já não é tolerável. Já é diagnóstico. Quer dizer, o ideal seria quanto, doutora? Então, abaixo de 12/8. Do 12/8. Entre o 12/8 e o 14/9, a gente considera o pré-hipertenso. Certo. Que a gente não precisa utilizar medicação para tratar, mas que já é válido fazer o que a gente chama de mudanças do estilo de vida, Sim. que é atividade física, controlar o peso, cessar o tabagismo, controlar os fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão. A gente sabe que o sal em excesso, ele aumenta a pressão arterial, né? Sim. Mas eu já vi pessoa tomando açúcar para baixar. Existe isso ou não? Não, assim, não tem essa influência. Não é o do que o sal e o açúcar baixar. são diferentes, não é por aí, né? Não, em termos alimentar, né, o sal, ele realmente é o grande vilão da hipertensão, né? Para você ter ideia, o máximo recomendado pela Organização Mundial de Saúde para ingesta de sal é de uma colher de café. De café. Pronto. Daquela que a gente mexe o cafezinho ali, Isso, né? é o máximo no decorrer do dia em todos. Mas ali inclui tudo, né? Não é Inclui só o tudo. sal que eu vou botar. Não é só o sal. Não o sal que é do feijão, incluído, da é carne, o de sal tudo. que já tem nos alimentos também. Então, quando eu vou no restaurante e pego a minha colherinha de sal e eu começo ali, Não, ali você já passou. Sim. Né? Então, por quê? Para a população brasileira, ao invés de uma colher de café, Sim. a gente usa uma colher de sopa. Sim. É a média que o brasileiro usa de sal por sal. dia, considerando toda a alimentação. É. Então, esse aspecto, né, também dá para corrigir, né? Sim. Também é um fator que dá para prevenir da hipertensão, né? Mas, infelizmente, a situação ainda é essa. A gente tem que levar em conta algumas coisas quando a gente diz, mas eu não consigo prevenir. Consegue. Por exemplo, nós não vivemos mais aquela época onde a pessoa tinha que comer a carne seca, que aqui a gente chama como jabá, ou charque, ou carne do sol. Porque nós temos geladeira. Você pode conservar a carne na geladeira, né? Depois da geladeira, muita coisa. Eu não tenho certeza também, mas me parece que até câncer de estômago diminuiu também. E aí você pega a sua carne, estava gelada, você bota o sal suficiente, faz seu almoço e não precisa abusar. A recomendação atual, na verdade, é que a gente vá para os alimentos mais naturais possíveis. Sim. Né? É o que a gente fala, descascar mais e desembrulhar menos. Certo. Né? Então, certo. todos os industrializados, principalmente os embutidos, contêm mais sal do que os alimentos naturais. Agora, então, como embutido, você entenda, mortadela, presunto, o que a gente chama aqui de quitute, que vem aqui, aquilo. Esses embutidos não é só sal não, né, doutora? Tem um monte de coisa ali dentro. Vários outros ingredientes, né, que são maléficos para a saúde. Isso. E quando a gente reclama assim, doutora, mas como é que eu vou me livrar do estresse? Pode. Não vá assistir coisas no cinema à noite, na televisão, filmes que... Não tome café à noite, né? Uma série de coisas que pode ser feita. Procure evitar brigar em casa, brigar na rua. Vá mais para a natureza, né, doutora? Exatamente, assim. Cada um tem que procurar os seus caminhos, né, para tentar diminuir o estresse. A atividade física é uma boa forma de aliviar o estresse e até de contribuir para a saúde mental. Uma caminhada, por exemplo. O que a gente recomenda em termos de prevenir hipertensão e até de ajudar a controlar os níveis é de pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana. Então, de atividade física de leve a moderada. Quer dizer, eu caminho segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí eu já fiz 150 minutos, né? Eu caminhando todos os dias. Aí eu posso chegar no sábado e tomar minha cerveja no domingo também ou não? Não é assim? Então, é uma questão de equilíbrio, né? De ponderação. O álcool em excesso, ele é um fator de risco. É só não está dizendo que ninguém para não beber, está dizendo que não bebe em excesso. Não beber em excesso, exatamente. O álcool, ele realmente causa hipertensão se ingerido em excesso. Né? Então, a gente tem que evitar esse excesso. Mas, né, eventualmente, uma quantidade leve, não vou nem dizer moderada, mas leve ainda. Se a senhora levar em conta também que você vai tomar cerveja, aí acompanha com um amendoinzinho, com um queijo coalho, com um requeijão, com uma linguiça. Aí lá vem o sal, sal. Aí o sal já triplica. Sei. Então,
é um conjunto de fatores, né, que acaba influenciando. Quer dizer, não existe cirurgia para hipertensão, né? Não. A hipertensão não tem cura. Não tem né? cura. Infelizmente, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Sim. Hoje a gente tem à disposição uma série de medicações, né, que isoladamente ou de forma combinada pode estar tratando a hipertensão. Infelizmente, imagine que 30% da população mundial tem hipertensão, só 30% sabe que tem o diagnóstico, e desses que sabem que tem o diagnóstico, a gente só consegue o controle adequado da pressão em 20% dos casos. Então, por quê? Por falta de adesão ao tratamento. Então, pessoas que sabem que tem que usar a medicação. 30% que a senhora está dizendo é que sabem. Que sabem. Né? Que sabem que tem. Então, e ainda assim, mesmo quem sabe que tem a doença, ainda assim, nem sempre a gente consegue o controle adequado. Só Por falta 20. de adesão à atividade física, a controle do peso, ao ajuste do sal, todos esses fatores. Quer dizer, então, tem muita gente aí que teve um AVC, teve um infarto provocado pela hipertensão e a família não sabe, ninguém sabe do que ele morreu. Se ele teve um infarto, teve um AVC, quem sabe pode ter sido hipertensão. Sim. É um grande fator de risco, né? Como eu disse, é uma doença silenciosa. Você pode passar boa parte da sua vida sendo hipertenso e não sentir nada. Mas a doença está prejudicando todas as artérias do nosso organismo. Certo. Então, prejudicando as artérias do coração, pode causar infarto. As artérias do cérebro pode causar AVC e até demência, né? Está implicado no diagnóstico de demência. Alterações da função do rim também, a insuficiência renal pode ser causada por hipertensão. Alterações da visão, né? A retinopatia hipertensiva é uma causa de cegueira. Então, você vê quantas patologias, né? Quantas doenças podem ser prevenidas através do controle adequado da pressão. Quer dizer, às vezes a pessoa não morre, mas vai ter uma vida comprometida, né? Porque ele vai passar um tempo enorme em cima de uma cama, ou com uma cegueira, ou fazendo hemodiálise, uma série de coisas, porque ele não teve o cuidado para... Exatamente. Né? E uma medida simples para o diagnóstico, né? Que é uma aferição da pressão arterial. Né? Tem que ter todos os cuidados, tem que ter uma técnica adequada para fazer isso. E uma coisa que as pessoas sempre me perguntam é em relação àquele aparelho de pulso, né? Que hoje em dia qualquer farmácia vende, né? Vale, né? Para o diagnóstico de hipertensão. Assim, esses aparelhos, eles são validados se ele tiver o selo do Inmetro. Existe a forma correta, né, de se aferir a pressão, né, que a pessoa tem que estar sentada, tem que botar o punho na altura do coração. Aqui, mais ou menos, isso, assim, para né? medir. Mas serviria como um alerta inicial. Se você mede em casa e dá alterada, você vai ao médico para fazer a avaliação certa, para fazer uma nova medida. Às vezes precisa fazer um mapa, que é aquele exame da monitorização ambulatorial da pressão arterial. O mapa é aquele que fica aqui no braço, doutora, que fica de vez em quando dando disparadinha. Isso. Quer dizer, é desagradável, mas precisa fazer, né? Nem sempre para o diagnóstico a gente precisa. Às vezes, para os casos de hipertensão do jaleco branco, né? Que é quando a pessoa no consultório fica tensa, nervosa, a pressão dá mais alta, né? Mas no restante do dia a pressão está normal. Quer dizer, eu estou aqui conversando com a senhora. Eu estou bem, porque eu estou entrevistando a senhora. Mas provavelmente, se eu for lá no consultório, doutora Cibele, eu estou me sentindo assim, eu já vou tenso. Aí a senhora vai medir minha pressão, deu alterada, a senhora espera um pouquinho mais, conversa, é mais ou menos assim, né? Uma medida só, a gente não é suficiente para a gente dar o diagnóstico nem baixa, nem alta. Nem baixa, nem alta. Sim. Quando isso acontece, a gente ou aguarda para uma nova medida no consultório mesmo, né, a depender dos valores, ou a gente pede esse mapa, né, esse exame, para avaliar durante 24 horas e ver a média de 24 horas da pressão. Se der acima do valor dos 14/9, a gente dá o diagnóstico de hipertensão. Porque nem sempre uma medida isolada, que a gente fala, a hipertensão é a elevação permanente da pressão arterial, não transitória. Por quê? Existem muitos fatores que elevam a pressão no dia a dia. Não existe isso de, minha pressão é 12/8. Não, no decorrer do dia, a pressão sobe, a pressão baixa. O mais importante é que a média, né, do dia esteja abaixo dos 14/9. Quer dizer, por exemplo, eu estou entrevistando a senhora não tem experiência em dar entrevista. Pode ser que sua pressão dê uma elevada nesse momento. Né? Sim, provavelmente sim. Provavelmente sim, né? Quer dizer, isso a gente pega como um exemplo, mas é no dia a dia. Eu vou para uma entrevista de emprego,
Por exemplo, pode ser que minha pressão dê uma elevada, Sim, mas sim. aquilo não significa dizer que eu tenho necessariamente pressão alta. Sim, exatamente. Não é isso que a senhora está dizendo. É um fator muito comum as pessoas irem ao pronto-socorro, Sim, por qualquer motivo que seja. Ah, tá com alguma infecção, ou então tá com alguma dor. sim. E lá é medida a pressão arterial, dá mais alta e a pessoa achar que é hipertenso por Sei. conta disso. Mas não, a gente não deve dar diagnóstico de hipertensão com uma medida em vigência de alguma dessa situação, porque dor pode aumentar a pressão arterial, estresse, ansiedade, né, crises de ansiedade pode gerar elevação da pressão, que não quer dizer que a pessoa é hipertensa, porque a pessoa não passa a sua vida o dia inteiro naquele estado, né? Certo, É uma claro. situação transitória. Então, por isso que para fazer o diagnóstico de hipertensão, o ideal é uma avaliação individualizada, né, através do seu médico, ou clínico geral ou cardiologista, para que se então tenha um correto diagnóstico. Porque geralmente o clínico geral, ele quando vê que a situação é complicada, ele passa para o cardiologista. Sim, Ele diz, sim. olha, eu estou vendo uma situação aqui que eu não posso avaliar, eu vou lhe encaminhar para a doutora Sibeli. Aí ele passa um relatório para a senhora vai analisar e ver. Nem todo hipertenso precisa ser acompanhado e tratado pelo cardiologista. Certo. Imagine que se 30% da população precisar do cardiologista Sim. para fazer o acompanhamento, a gente não vai ter, Claro. né, essa estrutura suficiente. Então, os casos leves, né, que precisa de uma, de duas Sim. medicações, pode perfeitamente ser acompanhado pelo clínico geral. Sim. Os casos complicados com comorbidades, ou seja, que já afetou o rim, que já afetou o coração, que está a hipertensão resistente, que é de difícil tratamento, que precisa de associação de muitas medicações, aí sim se encaminha o cardiologista. Pronto, é aí dentro disso que a senhora está dizendo. Daí a importância, quando o cardiologista, por exemplo, ele pede, não sei se é ultrassonografia geral, onde mostra como é que está o rim, como é que está o fígado. Isso é muito importante quando o seu geral, clínico geral pede, porque aí que ele vai ver se encaminha para o especialista ou não. Isso. Existe uma avaliação que é feita quando se faz o diagnóstico de hipertensão Sim. para avaliar o que a gente chama de lesões de órgãos Certo. alvo. Né? Então, você vai avaliar a função do rim, para ver se tem comprometimento do rim. Então, fazer uma avaliação geral para ver se você precisa ou não de um especialista, né? Quando a gente começou a falando sobre a hipertensão, parecia coisa simples, né? Parecia que era só falar sobre a pressão alta. Mas não é Não é à assim? toa, né, que é uma doença que tem agora, né, um dia só para Isso. ela. Mundial. Né? Então, para você ver o grau de importância de se fazer o diagnóstico de hipertensão. E alguém deve estar me perguntando assim, sim, você não vai falar sobre pressão baixa, não? A pressão baixa e a pressão alta são tão importantes, uma é tão importante quanto a outra? Então, eu sempre falo isso para os meus pacientes, Sim. entre ter uma pressão alta e uma pressão baixa, é melhor ter a pressão baixa. Mas o que é a pressão baixa, né? Muitas pessoas têm pressão 10/6, 9/6 e não sentem nada. Então, se a pessoa não sente nada, não tem tontura, não tem desmaio, não seria uma doença em si, Certo. né? Diferente da hipertensão, que você pode não sentir nada, mas ela está ali prejudicando vários órgãos, né? Então, não tem, né, em geral, não tem tratamento para pressão baixa, Sim. né? Quando a pessoa percebe que tem tontura, porque se expôs em alguma situação que a pressão baixou um pouco mais, na maioria das vezes, se está em um ambiente muito quente, né, abafada, a pressão baixa um pouco mais, ela sente tontura, a primeira medida que tem que fazer é deitar, né, e, se possível, elevar as pernas, porque isso faz com que a pressão melhore, né, que aumente um pouco e a pessoa deixa de ter sintomas. Mas não seria um fator de risco para as doenças Não cardiovasculares. tão preocupante quanto a alta. Não, A alta é mais não preocupante. causaria essas doenças, e sim a pressão alta. Agora, a senhora falou agora há pouco, alguém está num ambiente quente e tal. A temperatura, por exemplo, a senhora morou em São Paulo, né? A senhora fez sua residência. São Paulo é frio, Paraná é frio. Tem países aí frio. O frio influencia de alguma forma na pressão? Sim, em geral, o frio pode aumentar a pressão e o calor reduz a pressão. Certo. Né? Então, são os fatores que a gente considera na avaliação para hipertensão. Mas não o frio, assim, contínuo, né? Porque ninguém fica num lugar extremamente frio o tempo inteiro. Ninguém fica dentro de um freezer, né? Exatamente. Mas o calor pode até ter uma influência maior na pressão mais baixa, né? É comum as pessoas estarem em locais
com muita gente, que está muito quente, aí desmaia, né? Porque Sim. teve uma queda da De pressão. pressão. É mais comum a relação com o calor. Quem tem obstrução nas artérias, que tem pressão alta, a situação é mais complicada? Sim, né? Que é a doença arterial coronariana, Sim. né? A hipertensão é um dos principais fatores de risco para a obstrução das artérias do coração. Então, quem já teve um infarto, né, ou quem tem até alguma artéria obstruída, mas que não chegou a ter infarto ainda, precisa de um controle mais adequado ainda da pressão. Né? Precisa ser até um pouco mais rígido no controle dos fatores de risco. Triglicerídeos, então, colesterol. Controlar bem o colesterol, né? As metas são um pouco mais rígidas, né? São um pouco mais baixas para o LDL, né? Que é o colesterol ruim. Controlar bem a glicemia, né? Sim. Controlar bem a pressão arterial também. Quer dizer, a senhora falou controlar a glicemia. O diabetes junto com a pressão alta é um perigo. Sim, sim, sim. Juntos. Quer dizer, é desde que você não se cuide, né? É um perigo. Se você se cuidar, você vai viver. Sim, sim. O correto controle consegue ajudar a diminuir de forma substancial o risco do desenvolvimento do infarto. Quer dizer, foi por isso que a senhora estudou, que a senhora se formou em medicina, que a senhora fez residência para evitar esses problemas, né? Sim. Agora, tem que o paciente colaborar. Sim, exatamente. A medicina já evoluiu muito no tratamento das doenças cardiovasculares. É uma das áreas em que mais se pesquisa e que mais se evolui em termos de medicação, em termos de tratamento. Mas o diagnóstico com uma medida tão simples como a aferição da pressão arterial, muitas vezes não é feito. Então, a gente tem que se atentar ao que é mais simples, né? Que é a avaliação anual da pressão arterial. Uma vez alguém me disse o seguinte: à noite, antes de você dormir, vem tomar café, toma um chauzinho tranquilizante, é mais ou menos por aí, o tipo cidreira, evador, é mais ou menos assim, vem tomar café? Então, é multifatorial, na verdade, né? Pode ter influência para você ficar mais relaxado. Né? A influência do calor também, né? Do chá, tudo isso pode ajudar. O café, ele pontualmente ele tá mais relacionado com arritmias do que com elevação persistente da pressão arterial, né? Porque é muito difícil que alguém somente pelo café vá desenvolver... Pela cafeína, digamos assim. Pela cafeína. O chocolate, enfim. Hipertensão. Agora, uma pessoa, por exemplo, que já tem arritmia, se tomar muito café, mas no caso, estou falando de muito, né? Pode sim descompensar, né? Então você não está proibido de tomar seu café, só não tome demais. Não é, doutora? Só não tome demais. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Doutora, eu gostaria imensamente de agradecer a senhora por ter vindo conversar com a gente. Se a senhora tiver mais alguma coisa que acha importante que vai acrescentar, fique à vontade, né? Pronto. Então, eu vou aproveitar a oportunidade para convidar a todos, né? Que vão até o setor médico, né, que faça sua avaliação anual. Dentro dessa avaliação vai ser medida a pressão arterial e assim vocês podem fazer o diagnóstico de hipertensão em quem tiver a doença. Né? Muito obrigado, doutora Cibele, por sua excelente colaboração. Não apenas aqui para o pessoal do Tribunal Claro, mas para todos, porque nosso programa fica no YouTube e o mundo inteiro pode ver, né? Aí avise para os seus amigos que a doutora Cibele deu essa entrevista para a gente, né? Muito obrigado por sua colaboração, que foi excelente, viu? Obrigada a você. E até o nosso próximo programa.